Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da Guerra de Badab. E hoje, sangue vai ser derramado no espaço, e quando tem sangue, atrai tubarões. Muito bem, vamos só fazer um resumo rápido do que aconteceu até aqui. Já faz um tempo que eu não falo sobre a Guerra de Badab. Tem um monte de tema que eu tenho que fazer um atrás do outro, é bastante coisa. Eu sei que o pessoal gosta da Guerra de Badab, então só um remember rápido. Atualmente, o reino do tirano foi muito reduzido e as forças imperiais, aqui designadas em amarelo, conseguiram conquistar boa parte da região ao redor do setor de Badab, e com o apoio dos mecânicos de Angstrom, o setor de Badab ficou realmente isolado. Atrás deles era a tempestade da Maelstrom, que não é legal tu andar por ali, e para chegar na Endymion Cluster, eles teriam que passar pelo território aliado, efetivamente cortando toda a comunicação entre as forças dos Astroclaws e dos Mantis Warriors. Os Mantis Warriors agora ficaram isolados na Endymion Cluster e as forças dos Astroclaws no setor de Badab. Efetivamente, nesse momento, as forças leais ao Império tinham conseguido isolar e nulificar a rebelião. Faltava apenas trazer a justiça aos separatistas, o que não ia ser fácil, principalmente porque o setor de Badab era fortemente fortificado. Fortemente fortificado dói para falar, né? Mas eles passaram 100 anos construindo defesas espaciais e nos planetas, treinando uma força, uma legião do tirano que é no mesmo nível da guarda imperial, e treinando mais super soldados do que o permitido. Eles teriam ali o equivalente a 3 capítulos ainda. Não ia ser fácil tu dominar essa região onde eles estavam entrincheirados. Enquanto isso, os Mantis Warriors, por outro lado, já não tinham essa mesma vantagem. O alvo lógico das forças aliadas era a Endymion Cluster. Por quê? Primeiro, porque ela é maior, tem mais espaço para cobrir, e não se sabe se os Mantis Warriors participaram dessa heresia de desobedecer o Codex Astarte e começar a produzir super soldados sem autorização. Então, se eles estão lutando uma luta justa, e tudo aparenta que eles estão, eles devem ter um número bem reduzido de soldados, além de que a legião do tirano é bem infrequente aqui. Portanto, as forças nessa região eram apenas PDFs, ou às vezes nem isso, às vezes só a polícia do planeta mesmo. Então, o local ideal e mais fácil para conquistar nesse momento é a Endymion Cluster. Antes de ir para lá e começar o que foi nomeado depois como a Campanha da Tranquilidade, um emissário da Inquisição foi enviado para conversar com os líderes dos Mantis Warriors e exigir uma amostra da Gene Seed deles para teste. Os Mantis Warriors receberam esse enviado da Inquisição, foram extremamente cordiais, respeitosos, entregaram tudo o que ele pediu, demonstraram a lista dos nomes dos soldados deles, demonstraram que os soldados deles realmente não estavam acima do número adequado, no caso permitido, demonstraram que eles nunca quebraram nenhuma regra, eles demonstraram uma extrema lealdade, tanto que os soldados aliados que foram capturados até então ainda estavam bem, só que eles não levaram os agentes da Inquisição, por motivos óbvios,
a base secreta deles, porque tipo, né, como é que tu vai confiar no cara da Inquisição pra não dizer pra todo mundo onde é que é a base secreta tua? Por isso que a base é secreta, porque ninguém sabe onde é que é. Porém, eles permitiram acesso à semente genética, permitiram acesso aos relatos dos oficiais, e eles foram extremamente nobres e cordiais com o representante da Inquisição. Então, até o momento, eles estão absolvidos de qualquer culpa na heresia dos Astroclaws. Não que eles não têm culpa nessa separação e não que eles têm que ser levados à justiça. Porém, eles não vão ser considerados traidores heréticos. Os filhos do Khan que se manteram puros na convicção e na honra, e eles não desrespeitaram as leis imperiais. E o sistema da Endymion Cluster, ela é bem grande, mas bem grande mesmo, é um espaço gigantesco, e eles não vão conseguir, com o número de soldados que eles têm, segurar tudo isso aí, até porque os Mantis Warriors já estão lutando desde antes da formação da Aliança dos Separatistas, no caso os antigos defensores da Maelstrom, e antes disso, eles já tinham que enfrentar sozinhos todos os perigos dessa região, desde orcs, corsários do caos, corsários normais, tudo corsários elfos. Então eles tinham que lutar em vários pontos. É muito provável que nesses 100 anos de atrito e baixa, mais a guerra civil aqui, que estava bem pesado para eles também, tenham reduzido o número de seu capítulo a pelo menos, no máximo, se tu for bem otimista, em torno de 500 Astarte. Muito difícil, muito improvável. É difícil esse número passar de uns 420, porque eles realmente estavam lutando há muito tempo e eles estavam enfrentando uma força fenomenal, os Sons of Medusa, que a gente já conversou aqui antes, e os Fire Angels. Tendo que enfrentar 2 capítulos, eles estavam em desvantagem numérica total, fora que os Sons of Medusa, graças à carta branca da Inquisição, para eles fazerem o que bem entenderem, eles pegaram e pilharam vários sistemas e eles vão servir a Inquisição aqui, e a ordem deles de levar os Mantis Warriors à justiça arrisca, porque eles se beneficiaram extremamente disso, enquanto os Fire Angels já são um capítulo extremamente honrado. Eles são anjos, literalmente, eles são do bem. E eles vão ter honra e assim eles vão ver os outros como irmãos, apenas seguiram o caminho errado. E durante esse conflito, os Mantis Warriors optaram por abandonar terreno. Como assim? Eles simplesmente se retiraram e abandonaram os mundos, e quando as forças imperiais chegavam nesses mundos, não tinha resistência. Eles simplesmente conquistavam o lugar, não tinha derramamento de sangue, não tinha violência, porque numa luta de 1 para 1, mesmo em uma posição defensiva, ia ser apenas uma questão de tempo e atrito até os Mantis Warriors desaparecerem. Portanto, eles fizeram a tática que eles mais gostam. Eles conhecem a população aqui dos planetas, eles conhecem cada lugar, cada caminho, cada esconderijo, eles têm todo o espaço mapeado, e a população desses planetas deve a sua vida aos Mantis Warriors. Há milênia que eles defendem essa região, então eles são salvadores legendários deles aqui. Quando ninguém estava por eles, os Mantis Warriors vieram. Então a população dos planetas apoia muito os Mantis Warriors, porém as forças militares aqui não passavam de PDFs, mas são PDFs muito, como eu vou te explicar, zeal em inglês, fervorosos no dever, que não hesitariam em morrer para ajudar os Mantis Warriors, mantendo
uma possibilidade de guerrilha, porque era feito sabotagem em pontes, estações de tratamento, em explosões, em docas espaciais, detonando dinamite e detonando TNT que os aliados iriam utilizar para tentar explorar uma caverna onde os Mantis Warriors estão, detonando munição dos aliados, fazendo que eles tenham que lutar apenas no mano a mano, enquanto os Mantis Warriors lutam em emboscada, destruindo armas anti-tanque, permitindo que os Mantis Warriors utilizem os poucos veículos que eles têm espalhado no planeta. Então, eles faziam de tudo para facilitar a vida dos Mantis Warriors e dificultar a vida da ocupação imperial, e assim, junto com uma força de guerrilha voluntária local e também com o apoio de alguns cidadãos das cidades que estavam apoiando eles a surdina, escondido, porque a Inquisição estava investigando e tinha várias, no caso, Arbites, que não é polícia, é Arbite no futuro, então os Arbites também estavam tentando investigar essas conexões entre eles, porém, não se conseguia nada construtivo e a população do planeta realmente olhava pelo outro e eles cuidavam dos seus protetores, assim como seus protetores cuidavam deles. Então, em todas as regiões aqui da Endymion Cluster, foi a mesma coisa, foi uma ocupação custosa para os aliados, com uma taxa de atrito frequente por atentados, ataques relâmpagos dos Mantis Warriors. Um exemplo que eu dei no vídeo anterior, de que os Mantis Warriors atacaram um Strike Cruiser isolado, era uma coisa frequente. Eles atacavam naves civis, naves de suprimento militar, eles faziam o possível para fazer essa ocupação ser um inferno, e essa ocupação estava sendo horrível. Estatisticamente, se tu fosse calcular, era inevitável que as forças aliadas iriam ter que abandonar essa região, porque eles estavam perdendo soldados da Astra Militarum para poder manter uma população sob controle. Eles estavam perdendo recursos dos Arbites para tentar identificar as células de resistência. Eles estavam com 2 capítulos de super soldados, tendo que parar aqui para tentar procurar menos que um capítulo inteiro, que está completamente disperso. Se às vezes tu conseguia matar 1 ou 2, era muito, e por anos ficou nessa taxa de atrito totalmente desproporcional. Os aliados tinham os planetas, mas eles não tinham o domínio da população, e eles nem podiam reduzir as forças que eles alocavam aqui, porque senão os Mantis Warriors iriam fazer eles sangrar por isso. Foi realmente uma ocupação difícil, um momento sempre sob tensão. Eu não queria estar aqui junto com os soldados da guarda que foram alocados com os capítulos de super soldados, porque em qualquer momento, cara, os Mantis Warriors podem aparecer do nada junto com forças rebeldes locais e fazer uma emboscada na tua posição, e aí quando tu começa a ganhar, eles desaparecem. Se tu tá perdendo, eles não vão parar o ataque. Se tu tá vencendo, eles somem no meio das cidades colmeia, no meio dos campos, e desaparecem por abrigos subterrâneos e tu nunca acha onde é que eles foram. Realmente uma coisa frustrante. E os Mantis Warriors, nessa tática de guerrilha, fizeram o Império reconhecer o valor do seu trabalho. Ok, muito bem. E no espaço, porque o Império tem total domínio espacial, não é? Aí que tá, não. Os Mantis Warriors, apesar de não ter uma frota espacial muito grande, ainda tinham recursos espaciais providos pelo tirano de Badab, que a gente chama de o Esquadrão da Maelstrom, e esses recursos espaciais foram usados também para causar um dano desproporcional numa luta 1 para 1. Qualquer força imperial pequena iria resolver todas essas naves aqui. Porém, eles não atacavam as naves militares grandes, eles atacavam as naves de comércio, as naves pouco escoltadas, e assim eles causavam dano sem receber dano em troca.
desse jeito, eles poupavam a força espacial deles e eles mantinham o Império sempre em alto alerta e sempre despendendo recursos para cuidar das naves civis, o que estava realmente incomodando o Caleb Cullen e o Inquisitor, que agora está fazendo todo o comando aqui, o Jandice Frayne. Os dois estavam realmente tentando descascar esse abacaxi. Antes de falar como o Inquisitor vai resolver esse problema, eu gostaria de falar um pouco sobre um acontecimento no sistema de Galen. O sistema de Galen é uma dessas regiões aqui da Endymion Cluster, e nesse sistema havia 2 planetas habitáveis, o Galen II e o Galen IV. O Galen IV antigamente já foi muito rico, porque aqui, como todas essas regiões próximas da Maelstrom, existem recursos raríssimos, e eles mineraram esses recursos raríssimos e fizeram complexos industriais. Desses complexos industriais, porém, quando não tinha mais o minério que mantinha eles ativos, começou a ficar caro tu transportar recursos para cá, produzir aqui e enviar para outros lugares. Acabou sendo preferível tu enviar os recursos diretamente para o lugar que vai, e lá eles são manufaturados. Então, as antigas forjas aqui do planeta, as grandes fábricas e complexos industriais, acabaram entrando em desuso, sem nenhum mais investimento, nenhum valor econômico significativo. A população do planeta de Galen IV caiu muito, já foi de bilhões, agora não passava de uns 250 milhões de pessoas. Com essa enorme redução populacional, boa parte dos complexos industriais e do maquinário foi abandonado, vendido por sucata, ou simplesmente não valia nem a pena tu tirar dali, porque era meio antiquado já, então acabou sendo abandonado. Mesmo assim, os governantes de Galen IV fizeram o que podiam com o que eles tinham em mãos. Era um planeta pobre, mas que se mantinha. Eles tinham uma autonomia em água, uma autonomia em comércio local aqui com outros planetas, porém, devido à guerra, essa fina balança deles foi afetada, porque eles já não têm uma grande margem de lucro e eles dependem de importações de algumas coisas de fora. Então isso fez o planeta ficar a condição de vida ainda pior. Tudo bem, isso é Galen IV. E quanto a Galen II? Galen II era o novo Galen IV. Aqui era um local que foi recentemente colonizado. Não recentemente, né? Já fazem vários mil anos, mas em comparação com Galen IV é bem mais novo. E essa região não tem uma atmosfera boa para o ser humano sobreviver. Por isso, as cidades foram construídas com grandes domos e sistemas seria life support, sistema de suporte à vida, para manter o ar respirável, para manter as toxinas da atmosfera lá fora. E nessa região, cidades colmeias foram crescendo e grandes minerações e complexos industriais foram sendo feitos. Porém, por ter um valor maior, bem maior mesmo, e ser uma região meio de fronteira entre as zonas imperiais e as zonas controladas pelos Mantis Warriors, esse local foi alvo de múltiplas batalhas, até que depois de 6 anos de conflito, os Firehawks, se lembra deles, os que começaram isso aqui tudo, que vieram para dizimar o tirano de Badab e os traidores, eles lutaram aqui porque eles estavam procurando uma fraqueza nas defesas dos Mantis Warriors, e esse sistema de Galen era fronteiriço, muito significativo na questão financeira e para a produção industrial da região. Então, se eles conseguissem tomar ou destruir esse lugar, eles iriam dar um dedo do meio para os Mantis Warriors, e eles precisavam de uma vitória. Então, quando eles viram que eles não podiam manter esse local mais, eles simplesmente detonaram os domos de proteção de
todas as cidades colmeia de Galen 2. Se eu não posso ter, vocês também não vão ter. Os Firehawks, querendo ou não, ter um pouquinho do Fulgrim neles ainda. Então eles são muito petulantes. E eles simplesmente mataram milhões de pessoas e condenaram outros milhões à morte se algo não fosse feito. Felizmente, o planeta tinha condições de evacuar boa parte da população, mas para onde essa gente toda ia? Eles foram como refugiados para Galen 4. E aí começou uma crise, um planeta já no nível assim de subsistência, com toda essa gentarada necessitando de comida, água, energia e oxigênio, fez com que as máquinas aqui da região que mantinham o suporte à vida fosse ao limite e eles pediram ajuda aos ocupantes imperiais. O Império, muito bondoso, assumiu essa região, já que os Mantis Warriors não tinham mais recurso para manter esse local funcionando, nem podiam garantir a segurança da população. Eles optaram então por ceder aos pedidos do Império e o Império agora ocupou esse lugar. Com isso, Galen 4 é um local cheio de refugiados, passando fome, necessidade, totalmente acumulados em locais não adequados, porque ali era para ser os antigos complexos industriais, viraram na verdade blocos habitacionais agora, pessoal dormindo em cima de máquina antiga. Espero que tenha vacina do tétano aqui ainda. E aqui nesse local começou brigas e rebeliões, pedindo mais comida, pedindo melhor condição de vida. O pessoal queria ir para outros planetas, mas não tinha nave para evacuar eles mais. Foi realmente uma coisa tensa o que estava acontecendo aqui. E como a administração imperial, sempre sábia e que nunca erra, resolveu essa crise de refugiados, ora, manda a Inquisição dar um jeito. E o legado inquisitor Jandice Frame enviou para cá a Inquisitora Craner. A Inquisitora Craner veio acompanhada com um regimento dos Stormtroopers, aqueles de verdade, os que realmente matam o inimigo e que sabem atirar. Os Stormtroopers da Inquisição, junto com um batalhão penal da guarda, para botar ordem nessa jossa. Porque tudo que tu precisa, no momento onde tu tem milhões de pessoas desabrigadas, passando fome, sede, com necessidade de tudo, é botar uma força militar extremamente agressiva e violenta. O que pode dar errado? Obviamente, a Inquisitora era muito inteligente e ela sabia que a população local, por algum motivo, podia não gostar da força que bate neles. Por isso, ela decidiu fazer o seu headquarters, o seu centro de comando, na única e maior estação de água potável funcionante do planeta. Ou seja, ela é a única que controla a água. Se tu fizer algo contra a Inquisição, tu fica sem água. E eu não sei se tu sabe, sem água as pessoas morrem. Então, agora, se tu quer se manter vivo, tu vai dançar a música que a Inquisição vai colocar pra ti. Óbvio que isso não foi bem visto por ninguém, né? E os governadores locais meio que se sentiram traídos, porque eles foram todos colocados de lado. O pessoal das guildas de comércio que se mantinham aqui no planeta, o pessoal que ainda tinha um pouco de influência, que estava tentando antes manter o sistema vivo e funcionante, agora se viram no banco do passageiro, enquanto a Inquisição tomou as rédeas de toda a administração do planeta, o que não cai bem
com os nobres locais. E os nobres então fizeram o inimaginável. Eles começaram a conversar sobre liberdade. O que? Pensamento autônomo não pode no Império. E eles queriam então se separar do Império, voltar com os Mantis Warriors, tentar uma nova aliança com os separatistas. Sei lá o que se passava na cabeça deles, talvez não soubesse o que estava acontecendo ao redor. Mas o Império estava vencendo. Talvez eles imaginassem que com os separatistas eles poderiam virar a onda e o planeta deles não tinha valor, então talvez o Império simplesmente os ignorasse. Com isso, eles utilizaram uma das frequentes rebeliões que aconteciam nos grupos dos refugiados para distrair as forças inquisitoriais. Eles mandaram uma mensagem para a Inquisitora conversando sobre várias e várias rebeliões ao mesmo tempo, e a Legião Penal foi enviada para lá. Enquanto isso, as forças da PDF, não é bem uma PDF, é meio que as forças privadas ali das guildas de comércio do governador, meio que uma força policial à parte, uma guarda deles, foi em direção à estação de tratamento de água ocupada pela Inquisitora e pelo pequeno regimento de Stormtroopers que ela trouxe consigo. E eles levaram os veículos e todo o equipamento pesado que tinha para lá, e quando os Stormtroopers viram as forças governamentais chegando, eles imaginaram que eram reforços, que as rebeliões ficaram fora de controle e eles estavam vindo ali para juntar as forças e fazer uma posição defensiva ou depois um contra-ataque contra os inimigos. Acharam muito errado. Eles foram pegos totalmente de surpresa. Quando as forças aliadas entraram, eles fizeram um ataque relâmpago totalmente inesperado, porque, as forças aliadas não, quando as forças dos governadores entraram, as forças, da Inquisitora eram em número mínimo. Se tinha 100 Stormtroopers aqui, era muito. E eles foram completamente varridos do mapa, porque eles não esperavam que os seus aliados atirassem neles pelas costas, muito menos que eles já estivessem dentro das suas defesas quando o inimigo vier. Então, os Stormtroopers e a Inquisitora foram considerados todos KIA. Killed in Action, mortos em ação. E deu certo, a rebelião funcionou, a Legião Penal meio que sem as ordens da Inquisição, cercado agora num planeta hostil. Digamos que a Legião Penal já não é o mais nobre dos soldados da guarda, meio que muitos acharam novos amigos ali naquela rebelião, e agora o planeta é neutro, não do Império, nem oficialmente dos separatistas, mas eles declararam a independência. Eu imagino o governador chegando lá em cima, levantando uma bandeirinha do planeta e dizendo: independência ou morte. Mal sabe ele que na opção o Império sempre vai escolher a morte dos traidores. E se antes isso aqui a Inquisição estava lidando como negócios, eles vieram para cá para meio que separar aqueles que mantinham simpatias com os Mantis Warriors, para selecionar a população que deveria ser realocada, a população que deveria ser presa e mandada para colônias penais. E agora que o planeta declarou a independência, abertamente atacou a Inquisição e, no caso, presume-se que matou a Inquisitora representante do Jandice Frame, o nosso legado inquisitor aqui. Antes era negócios, meus amigos, agora é pessoal. Eles vão mandar o capítulo inteiro dos Filhos da Medusa. Eles deram a ordem para eles parar de atacar os Mantis Warriors e ocupar os planetas, e eles vão vir para cá, para Galen 4, e mediar
lentamente. E assim eles fizeram. Eles devem muito ao Inquisitor, porque o Inquisitor deu a eles total liberdade para fazer o que quiser aqui. Eles estavam pilhando e pegando toda a tecnologia possível, que isso eles dão um valor infinito. E agora eles vinham para esse planeta por um favor do Lorde Inquisitor. Como funciona o planeta aqui em Galen 4? A maior habitação, o maior centro habitacional do planeta era um lugar chamado a Velha Cidade. Era uma cidade colmeia antiga, feita mais para questão de manufatura industrial do que para habitação. Só que hoje ela era mais para habitação. Quando os Sons of Medusa chegaram no sistema, a rebelião lá embaixo meio que desandou. Cada um das facções que tentaram se separar meio que fazem o que fazem na anarquia, e todo mundo queria mandar um mais que o outro. Ninguém assumiu uma responsabilidade oficial e acabou criando gangues, separando pedaços, guerras entre eles, conflitos. As pessoas começaram a pilhar, roubar, matar. Foi uma devastação ali no planeta durante aquele tempo, uma anarquia total. E quando os Sons of Medusa chegaram, era simples. Tudo o que eles precisavam fazer era um ataque rápido nos pontos de comando disso aí, que eles iriam simplesmente desaparecer. Um ataque feroz, sim, brutal. Logo, todos os outros iam se render e entregar as armas, que eles não tinham nenhuma força ou nada assim, capaz de parar um capítulo de Astartes. Não era bem isso que o Inquisitor planejou e ordenou para os Sons of Medusa. Esse seria o caminho fácil e lógico, mas não vai ser isso que eles vão fazer. Eles começaram com um leve bombardeio orbital, coisa assim, chove balas explosivas gigantes ao redor da Velha Cidade, cortando as comunicações, as estradas e qualquer coisa entre a Velha Cidade e o resto do mundo. Depois, rapidamente, os Sons of Medusa fizeram um encirculamento da Velha Cidade. As forças deles começaram a patrulhar um perímetro ao redor e circular a região. Eles criaram uma verdadeira barreira impenetrável. Bunkers, defesas automáticas, arame farpado, campos minados em todo o perímetro da cidade. Levou 3 dias com um enorme influxo de recursos e mão de obra. Eles rapidamente fecharam a cidade em uma defesa. Imagina as defesas em Vrax, sabe que o pessoal de Krieg fez para sitiar Vrax? Foi a mesma coisa. Toneladas de balas de artilharia começaram a cair nos arredores da cidade, um prelúdio ao que ia vir, enquanto as pessoas lá dentro, depois de 3 dias isolados, vendo aquele cerco ser feito ao redor, muitos tentaram escapar, muitos tentaram fugir, foi em vão. Qualquer um que tentou fugir foi cercado e exterminado até o último. Mesmo grupos de 2, 3 sobreviventes tentavam fugir longe da cidade correndo a pé. Eles vinham em veículos rápidos e dizimavam os sobreviventes. Ninguém podia sair. E o cerco, depois do 3º dia, começou a se fechar. Eles começaram a avançar em todo o perímetro. Qualquer fortificação ou casa que pudesse resistir ou tivesse algum ponto estratégico de vantagem foi demolida a longa distância, utilizando veículos, dreadnoughts, mísseis e artilharia. Qualquer local que pudesse ter resistência de infantaria era rapidamente tomado por Tactical Marines. Qualquer posição que o inimigo pudesse fazer um contra-ataque eram colocados defesas automáticas e posicionamento de marines em locais estratégicos para evitar contra-ataques, e eles foram rua por rua avançando. Atrás deles
as forças leais à Inquisição, uma quantidade absurda de Stormtroopers com veículos liberando em Vox a todo volume uma mensagem que os habitantes devem ficar em suas casas até o momento deles serem chamados. Quando eles forem chamados, eles devem fazer uma fila ordenada para se render. Aqueles que tinham um pouco de noção fizeram exatamente o que a Inquisição mandou. Enquanto isso, os Sons of Medusa continuaram cercando a cidade até que eles começaram a encontrar um pouquinho de resistência nas regiões onde antes eram os palácios das guildas e nas regiões de administração central. Eles não tinham pressa. Eles tomaram o resto da cidade sem resistência primeiro, eles cercaram essas posições e depois, utilizando o poder de fogo absurdo, veículos pesados, eles transformaram cada bunker, cada fortificação, cada mansão que virou uma paliçada de defesa em pó, em ruína, porque eles não iam arriscar perder um super soldado lutando. Pra quê? Porque não tem sentido. Qualquer resistência aqui foi mais do que inútil, foi completamente perda de tempo. E eles massacraram qualquer defesa. Em 56 horas, a cidade estava toda na mão das forças inquisitoriais e os Sons of Medusa. E o que aconteceu agora? Bem, o planeta vai ter que ser julgado. E olha só que sorte! Quando eles reconquistaram a estação de tratamento de água, eles descobriram que a Inquisitora Cranes não estava morta, e sim gravemente ferida, mas ela conseguiu se manter viva e alguns dos seus agentes estavam com ela numa sala escondida e com agora as forças aliadas retomando o lugar, ela recebeu o tratamento médico e acredito muito mesmo que ela iria querer dar a justiça da Inquisição pessoalmente a todos aqui do planeta. E você que tem pensamentos ruins, você que tem caos no coração, você deve achar, nossa, Inquisição fria, sem coração e injusta, agora que pessoalmente foi afetada, eles vão descer-lhe o relho aqui na população e vão exterminar todo mundo, né? Erradíssimo, seu cultista caótico. A Inquisição Imperial é justa. Quem falou que a Inquisição é justa é a própria Inquisição. E apesar do que aconteceu aqui no planeta, eles decidiram não, nós não vamos exterminar a população e nós vamos julgar um por um. Aquela região ali da velha cidade virou, na verdade, um complexo prisional. Filas de pessoas das outras cidades colmeia foram trazidas para cá e colocadas na velha cidade. E ali a Inquisição avaliou e interrogou um por um dos habitantes do planeta para avaliar o nível de envolvimento que eles tiveram nessa rebelião. Aqueles envolvidos em alto nível, o pessoal que lutou pelas forças separatistas, o pessoal que tentou tomar ali o planeta, que era um membro da guarda dos nobres locais, esses aí vão ser queimados vivos para mostrar o exemplo e para purificar a alma com fogo sagrado. Enquanto a grande maioria da população não vai ter esse destino, eles vão apenas ter que trabalhar nesse planeta, no próprio planeta que eles já moram, nas minas subterrâneas, para o resto da vida.
Mas tu não falou que o minério aqui no planeta acabou? É que ficou perigosíssimo continuar cavando. Muita taxa de falha e morte. Então, honestamente, acho que era mais fácil ter morrido ali de maneira rápida do que estar trabalhando pro resto da vida de forma escrava embaixo das minas para pagar o pecado dessa rebelião. E vários outros foram recrutados para regimentos penais e eles vão ser enviados para os piores mesmos campos de batalha do Império. Acredito que nessa época, aliás, o Império está sempre lidando com tiranídeos e alguém tem que ir para o moedor de carne. Quem melhor do que um regimento penal? Ok, justiça imperial foi dada. Parabéns mais uma vez à Inquisição, mostrando que a justiça tarda, mas ela desce-lhe o relho em quem tenta fazer algo contra ela. E agora, voltando à campanha da tranquilidade, que agora não vai ser mais tranquilidade depois do que vai acontecer, porque durante essa guerra de atrito entre os Mantis Warriors e agora principalmente os Fire Angels, que já que os Sons of Medusa foram enviados pela Inquisição para fazer o seu trabalho sujo aqui e ali, os Fire Angels estavam num atrito absurdo contra os Mantis Warriors, porque os Mantis Warriors perceberam que o número de super soldados foi reduzido e era o momento de pressionar os ataques. Nesse momento, próximo à estação Vingança, uma nave completamente escura apareceu, um Strike Cruiser, e ela mandou um código absurdamente antigo. Era um código imperial, mas era um código imperial tipo de 7 mil anos atrás. Que é isso? E aí o pessoal começou ali até ver se era verdade, se não era, levaram ao Caleb Cullen. E o Caleb Cullen e o Inquisitor começaram a tentar comunicar com a nave. E a nave disse que eles representavam reforços. Levou um tempo até a Inquisição conseguir verificar a veracidade disso aí realmente era real. E os reforços que eles representavam eram uma enorme frota. Um capítulo baseado em frota que veio de muito longe pra cá. Eles sentiram o sangue no espaço e eles estão aqui para levar o braço amigo deles e a mandíbula também para as forças aliadas. Eu não consigo nem dizer o quanto o legado Inquisitor ficou suspeito disso aí. Ele pediu uma semente genética deles para avaliar a integridade do negócio. Ele mandou para a Terra, Marte, né, que é Marte que avalia, e ele recebeu uma mensagem: tá ok, para de investigar, nunca mais pega a semente genética, ponto. É difícil o Inquisitor não ter clearance, não ter assim autorização para ver tudo que ele quer ver, e aqui ele não tinha. Isso aí era acima dele, seja lá o que esse capítulo esconde. O Inquisitor não é da ossada dele saber. E quem é esse capítulo que nem a Inquisição tem autonomia para avaliar e verificar o que eles quiserem? Esse capítulo, meus amigos, eu já falei, eu trouxe eles agora há pouco. Os Space Sharks, os Cacharodons chegaram e, antes de mais nada, eles estão com fome. A viagem no espaço e milhares de anos lutando nos confins do universo, sem um mundo forja para suprir. Eles precisam de recursos, principalmente de recursos base, para poder se manter. E a primeira vítima do ataque do tubarão foi o sistema de Sigard. O que é o sistema de Sigard? O sistema de Sigard faz parte da Endymion Cluster e ele é um local que é mais rico em minérios, é mais asteroides de mineração, base em asteroides,
pequenos planetoides que só sobrevivem em complexos que mantêm a oxigenação ali, porque não é habitável para o ser humano. Não é nada assim, tipo, absurdamente gigante. E esse local era essencial para coletar recursos, e tanto os separatistas quanto as forças imperiais meio que deixaram esse local intocado, na esperança que depois do conflito eles pudessem manter as rotas de suprimento fluindo e manter o objetivo dessa missão, que era manter as linhas de recursos raros indo para as manufaturas imperiais. Porém, os tubarões espaciais tinham outro plano para esse sistema. Depois que eles acabaram com isso aí, aliás, as forças imperiais souberam depois que eles foram embora, eles avisaram na Estação Vingança: olha, nós atacamos esse sistema aqui, a missão cumprida, estamos indo pro próximo, tchau. E foi mandada uma nave da Marinha para avaliar a devastação, e a nave da Marinha relatou o seguinte: não existe mais nada lá, só ruínas, não tem mais nem seres humanos, o local ficou completamente inabitável, os complexos de mineração, as fortalezas em asteroide estão todas devastadas. E isso aqui era apenas o aperitivo para os nossos Carcharodons. Essa região praticamente não tinha defesa. Ia ter alguns grupos de mercenários de empresas particulares que faziam mineração ali, mas não tinha uma força militar prática aqui nesse local. E esse local foi totalmente devastado. Agora, o próximo alvo no caminho do tubarão era o mundo de Iblis. Você deve se lembrar do mundo de Iblis, senão eu não te culpo. O mundo de Iblis era um planeta agrícola muito insignificante, na verdade. Ele leva grande quantidade de volume de produtos agrícolas, mas num contexto geral dessa região, era um dos planetas que menos tinha valor. E os Firehawks morderam uma isca de atacar esse lugar, esperando que os Mantis Warriors não tivessem defesas aqui. Por ser um mundo agrícola quase em período feudal, não ia ter assim grande, significante defesa aqui, mas os Mantis Warriors usaram esse lugar como isca contra os Firehawks. Os Firehawks lá do início do vídeo aqui também, e do início do conflito em geral, foi aqui que eles fizeram um ataque, e foi aqui que, antes de ir embora, eles bombardearam o planeta com a Raptorus Rex, causando grande devastação na superfície, não total, mas bastante. E o povo de Iblis, sem agora vendo os horrores da guerra, eles não tinham ali uma força maior, eles fizeram meio que uma milícia, uma PDF improvisada para tentar segurar o planeta caso eventualmente a guerra voltasse para lá. Tadinhos, porque eles eram ali tipo pessoal tudo meio que recruta, sem nenhuma experiência. Os Mantis Warriors não tinham mais os números para defender esse planeta, e eles tiveram que enfrentar verdadeiros psicopatas. Os Charcharodons agiram como se esses pequenos grupos de PDF fossem tipo um regimento imperial. Ataques relâmpagos cercando eles, usando teletransportes, usando drop pods, que é aquelas cápsulas de descida, cercaram os regimentos, eles mataram todo mundo. As cidades foram queimadas uma a uma, eles foram destruindo as plantações, jogando combustível nos reservatórios de água, contaminando tudo com produto tóxico, e a água irrigando as plantações e matando tudo. A população do planeta foi dizimada, os que não foram dizimados foram levados como escravo, e isso aí era para mandar uma mensagem que ninguém vai te defender, os Mantis Warriors não vão vir te salvar, ninguém vai te salvar. E assim, os Mantis Warriors receberam a mensagem que esse capítulo não pode ser subestimado. Eles não conheciam os Carcharodons, ninguém conhecia eles até então, e
eles agora tinham a noção que se eles colocassem a mão em uma população civil, não iria sobrar praticamente nada para contar a história. Depois que eles terminaram com o mundo de Iblis, a população, os poucos sobreviventes, completamente transtornados com estresse pós-traumático, tinham agora não mais que se preocupar com guerra, com produzir para exportar produto agrícola, e sim com sobreviver, com achar um pouquinho de água potável para tomar, com achar qualquer resquício de alimento para comer, porque o planeta virou praticamente inabitável, e isso só aumentou a sede de sangue dos Carcharodons. E os Mantis Warriors, até então, tinham lutado uma briga de atrito e guerrilha. O próprio bibliotecário, que tomou o controle aqui depois da morte do seu antigo mestre de capítulo, deu a ordem deles evitar qualquer ataque que eles se expunham demais, porque eles não podiam se abrir a baixas, que eles não conseguiam mais repor os números deles de jeito adequado, e caso eles sofressem baixas grandes, todo o objetivo da resistência deles ia ser perdida. Mas os Mantis Warriors, muito honrados, estavam enfurecidos, rangendo os dentes, querendo enfrentar esse novo capítulo de assassinos que veio matar aqueles que eles juraram defender. E os Carcharodons então mudaram de rumo e eles procuraram algo mais valioso para os Mantis Warriors, algo que eles precisariam defender, e eles foram para o mundo de Endymion Prime. O mundo de Endymion Prime era a funcional capital do sistema da Endymion Cluster, porque aqui era o centro de governo, administração e tudo mais, além de ser um local bastante habitado, e aqui era uma região que o Império já tinha conquistado. As forças dos Fire Angels estavam agora tentando suprimir qualquer resistência, rebelião e foco dos Mantis Warriors no planeta, numa luta contínua contra a guerrilha deles, sofrendo baixas, atritos e suprimentos, perdendo soldados da guarda que eram emboscados aqui, enquanto eles estavam tentando manter o planeta na linha. O planeta estava sob controle imperial apenas no papel. Na vida real, isso aqui era um faroeste, era na verdade um Vietnã, acho que seria uma coisa mais correta. Eles estavam ocupando, mas eles não controlavam essa região. E os Fire Angels, eles lembram muito os Black Templar. Eu até quis trazer aqui, porque eles também têm bastante inspiração religiosa, tanto que são Fire Angels. Então, eles são muito inspirados nessa questão de adorar o Deus Imperador, de honra marcial, de fazer o que é certo. E claro, eles não vão deixar de enfrentar o inimigo, mas eles são oponentes honrados. E é porque eu não falei muito deles, que eles são um capítulo mais secundário aqui nessa questão toda. E os Carcharodons não representam nem um pouquinho esses ideais. Eles foram brutais, mas brutais mesmo. Eles começaram a exterminar populações inteiras, escravizar populações e levar para gigantescas naves que iam para a atmosfera para nunca mais voltar, pegar mulheres, crianças, homens de dentro das casas e carregar em cima das armaduras dos super soldados e jogar em quimeras para depois jogar numa dessas naves. Eles estavam agora escravizando a população. Qualquer foco de resistência, digamos, teve uma bomba que explodiu numa das naves deles, eles vão matar a população inteira
inteira daquela cidade. Não tem tipo resposta proporcional. Eles vão botar as pessoas tipo em cima das casas e começar a fuzilar lá de cima para que elas caiam no chão e qualquer um a quilômetros de distância lá fora consiga ver o que está acontecendo. E essa brutalidade, derramamento de sangue não deu para os Mantis Warriors se conter, e eles agora, mesmo contra as ordens do bibliotecário, que ordenou que eles não se expusessem e tentassem preservar suas forças, eles abertamente começaram a atacar e tentar liberar essas cidades que estavam sendo massacradas pelos Cacharodons. E durante essa luta, os Cacharodons simularam uma fraqueza, uma falha nas suas defesas, e os Mantis Warriors aceleraram para tentar resgatar os civis. Nesse momento que os Mantis Warriors achavam que tinha o tubarão na sua visão, que eles eram o caçador e não a presa, foi quando os reforços chegaram. O capítulo inteiro dos Cacharodons estava esperando eles botar a carinha verde para fora, incluindo o Megalodon mesmo, o grande Tiberius, chegou aqui. E nesse momento, as forças dos Mantis Warriors, que achavam que estavam em uma vantagem local, se viram completamente cercadas e com um número reduzido, e eles foram cortados um a um. Os Mantis Warriors deram orgulho ao seu primarca. Acredito que o Jegetai Khan tá feliz pela luta deles, pela coisa que é certa, mas eles não tiveram chance. Eles causaram algumas baixas nos Cacharodons numa luta realmente feroz, mas o número deles já reduzido não teria como absorver o dano que os Cacharodons causaram de volta. A mandíbula estava presa na sua vítima e o tubarão não iria soltar. Depois de vários conflitos localizados e muitos grupos dos Mantis Warriors completamente exterminados, nenhum sobreviveu, não. Vários foram capturados vivos pelos Fire Angels. Os Fire Angels teoricamente estavam lutando junto com os Cacharodons, mas quando eles viram o que eles estavam fazendo, eles se recusaram a ajudar e a participar da briga. Eles começaram a enviar várias reclamações de conduta do que eles estavam fazendo para a Estação Vingança, só que não voltou nada. Os Cacharodons tinham a autorização da Inquisição para acabar logo com essa guerra de atrito e focar de uma vez no sistema de Badab, custe o que custar. E eles causaram essa guerra de devastação exatamente para tirar os Mantis Warriors do seu esconderijo. Nada iria sobrar se os Mantis Warriors não lutassem, e eles queriam que eles soubessem disso, e nessa guerra psicológica eles venceram, tanto na psicológica quanto na física. E agora, conforme os números dos Mantis Warriors ficaram cada vez menor, o ataque do tubarão se intensificou. Essa região nunca mais vai ser a mesma. Coisas que levaram séculos, se não alguns milhares de anos para ser construídas, cidades colmeia, complexos industriais, grandes estações de reciclagem, de criação de alga, tudo que foi feito aqui, grandes maquinários, foram devastados e pilhados pelos Cacharodons, sem misericórdia, com uma frieza total, sem nenhuma relação com os aliados. Os Fire Angels ficaram chocados com o que eles fizeram, e eles simplesmente, às vezes tiveram até vontade de lutar com os Cacharodons, mas eles não podiam abrir mais um conflito, e a Inquisição tinha permitido que eles fizessem o que eles quisessem. E agora, depois desse conflito, dessa luta em Endymion Prime,
que os Mantis Warriors perderam a maior parte das suas forças, fazendo de tudo para parar eles. Um adendo também, as forças espaciais dos Mantis Warriors, quando eles estavam atacando aqui em Endymion Prime, eles começaram a atacar os suprimentos imperiais em várias regiões, achando que eles iam parar os Cacharodons. Só que o tubarão não se importa se o peixe está sofrendo, ele não está nem aí pro resto, eles agem sozinhos, a frota deles é praticamente autônoma, com os recursos que eles pilharam, eles podem produzir e manter o esforço de guerra por séculos se bobear, e eles não vão parar, e eles vão matar muito, mas muito mesmo. Com isso, depois desse conflito, terminando a Guerra Tranquila, que de tranquila só tem o nome, os Mantis Warriors deixaram de ser uma força significativa no conflito da Guerra de Badab. Até então, eles realmente derrubaram mais do que perderam, eles causaram muito dispêndio de força e recurso imperial, só que agora a resistência deles foi nulificada e os Fire Angels também optaram por sair do conflito. Depois de ver o que os Cacharodons fizeram, eles pediram para o Caleb Cullen na real não pediram, eles meio que demandaram que eles não queriam mais participar desse conflito depois de ver tamanha desonra, até porque os Mantis Warriors sempre se mostraram cordiais e, no caso, era uma parceria, não era uma parceria, era uma honra que eles tinham. No caso, eles pegavam os prisioneiros dos Fire Angels, os Fire Angels pegavam os prisioneiros deles, trocavam o prisioneiro e assim por diante. Não era uma guerra de extermínio e aqui isso aí foi demais para a mente pura e honrada deles, e eles optaram então por sair do conflito, e o Caleb Cullen aceitou. Pode ir embora, não tem problema, te entendo. Depois dos eventos nessa região, o Caleb Cullen vai botar os Cacharodons meio que uma retaguarda para proteger suprimentos, e os Cacharodons não vão ter mais contato com grupos habitáveis de planetas por um certo tempo, porque depois do que eles fizeram aqui, é melhor tu evitar se tu quer manter o planeta funcionante para uma possível reocupação imperial depois. No caso, hoje acho que já deu, acho que o vídeo está ficando um pouco longo. No vídeo que vem, nós vamos falar um pouco do que está acontecendo com os Astroclaws e com o Tirano de Badab. Será que ele ainda tem uma carta na manga? Será que ele ainda pode dar a volta por cima? Veremos. Tudo de bom, vejo vocês por lá e o Imperador protege.